todo mundo tem um pouco de ansiedade, mas existe uma ansiedade que ela é sadia? Sim, a ansiedade, ela é normal de todo ser humano, né? A ansiedade, ela é um mecanismo de defesa que nosso organismo tem, né, para livrar a gente de algumas situações de risco. Claro. Né? Quando a gente está numa situação, né, ameaçadora, de risco, o nosso organismo ele libera alguns hormônios que faz com que a gente se prepare para, né, se livrar daquela situação. E a ansiedade, né, é quando a gente começa a preocupar, né, se essas situações vão acontecer, se essas situações vão ficar frequentes, e aí gera um medo. Né? Então, na verdade, até um certo ponto, a ansiedade é algo natural do ser humano e a gente pode dizer que é uma ansiedade boa. Mas quando ela pode, a partir de que ponto, Jaqueline, ela pode se tornar uma doença? Então, quando ela começa a ficar frequente, né? Quando esse risco, ele pode não ser real, ele pode ser que ele vai acontecer, né? Por exemplo, você está, hoje em dia, né, nesse tempo de crise, fica todo mundo com medo de perder o emprego. Então, você já, né, fica pensando naquilo, fica com aquele pensamento repetitivo, começa a ficar angustiado, começa a ter alguns sintomas físicos, né? E aí, pode ficar incapacitante. Entendi. Né? Então, esse sentimento excessivo, essa ansiedade, ela pode desencadear algumas coisas. Agora, talvez a preocupação do telespectador é, como é que eu analiso isso, né? Quais são os sintomas que eu posso identificar que essa ansiedade já está me fazendo mal? Então, quando você começa a pensar muito naquilo, né? Fica pensando muito, quando você fica com medo, né? E aí gera alguns sintomas físicos, taquicardia, sudorese, dor no peito, falta de ar, né? Então muita gente vai a um pronto-socorro, a uma urgência, achando que está passando mal, mas na verdade é só uma ansiedade mesmo. Aconteceu comigo alguma vez de eu ir dormir e sentia que parece que meu coração batia na boca, eu só conseguia dormir de uma forma. Aí eu já estava chegando na época de fazer o check-up anual, fui para o médico, né, preocupado com isso, parece que uma respiração ofegante. O médico falou, não, nós vamos fazer uma bateria de exames, mas eu já vou colocar aqui na sua ficha, 99% ansiedade. Né? É natural, natural até o ponto em que vira prejudicial. Agora, doutora Jaqueline, essa ansiedade, ela pode desencadear psicologicamente outros sintomas além do físico? Porque você falou sobre o medo, né? Outros sentimentos que possam acontecer, gerado por essa ansiedade? Sim, então, a ansiedade, ela vai levar, né, a pensamentos e a sintomas físicos, né, porque para preparar a pessoa para sair daquela situação de risco. Quando não tem essa situação de risco, então quando essa situação de risco é possível, esses sintomas eles ficam mais frequentes, né, e aí pode levar à incapacidade. Se a ansiedade, ela está ligada a algumas outras doenças, né? A gente fala que são transtornos ansiosos, né? E essas doenças podem levar à depressão, né? A uma fobia específica. Quando você fala fobia, pode ser do tipo assim, de medo de estar em multidão, medo de estar em ambiente fechado, dentro do elevador. A própria ansiedade pode gerar esse outro tipo de sentimento. Pode levar. O medo de andar de avião, muita gente tem, né? Então, só de saber que vai ter uma viagem programada, que vai ter que passar pelaquela situação, a pessoa já começa a sofrer por antecipação. Já começa a ter todos esses sintomas físicos, esses pensamentos repetitivos. Então, em geral, a pessoa que chega no seu consultório e você faz esse diagnóstico, provavelmente essa pessoa já passou pelos clínicos achando que podia estar com problema cardíaco, respiratório, ou psicólogo por fobias e alguma coisa assim. Já, sim. E é muito comum chegar no pronto-socorro, né, no cardiologista. E o seu diagnóstico é rápido? Você já logo identifica através dos sintomas que a pessoa apresenta? Sim, é fácil. Né? Só pela história a gente já consegue identificar. Deixa eu te cutucar. Quem é mais ansioso, doutora? Os homens ou as mulheres? Os homens. Os homens? Sério? Olha, pensei que fosse ao contrário. É mesmo? As mulheres são bastante ansiosas, só que as mulheres já estão acostumadas, né, com essa ansiedade. Os homens, quando eles apresentam ansiedade, geralmente é mais grave. Né? E a faixa etária? Faixa etária geralmente é, né, dos 18 aos 24 anos. Hoje está um pouquinho a mais por causa do dia a dia, né? Das pressões que a gente está sofrendo na vida.
E nisso tudo, você também já teve esse contato com pacientes diagnosticados com essa ansiedade e que também tiveram problemas físicos, como um ataque cardíaco ou um derrame, alguma outra coisa que possa ter acontecido decorrente da ansiedade? Sim. Mas geralmente essas pessoas elas já têm uma doença de base, né? Já tem uma hipertensão, já tem uma doença cardiovascular. Que acaba acelerando a coisa, então. Então, muito bom a gente ter essas informações todas, né? Porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de que é algo muito simples, que é uma ansiedade normal, mas pode não ser, né? Sim. Queria que você pudesse dar um toque para o nosso telespectador em relação à ansiedade, que é a ansiedade boa, e como não deixar que ela se transforme numa ansiedade doença. Fica à vontade. Então, hoje, né, a gente vive nesse mundo, assim, de pressão, correria, né? Então, a gente fica muito preocupado com as situações que pode acontecer. Então, a gente tem que procurar, né, manter a mente tranquila, né, distrair, né, fazer atividade física, fazer coisas que a gente gosta, para não ficar muito ligado nessas situações, né, de tensão. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.